Olá, empresário de sucesso! Nesse vídeo nós vamos falar sobre um assunto muito interessante para você que é microempreendedor individual, que é sobre a pesquisa de perfil, e satisfação do cliente. Olha, você com certeza já ouviu falar muito disso, da necessidade de fazer pesquisa. Você, especialmente que foi ao Sebrae, com certeza já ouviu esse conselho: faça pesquisa, escute o seu cliente, E eu com certeza também entendo que você, por ter muitas atividades para fazer, por ter que cuidar de todas as áreas do seu negócio, às vezes acaba não fazendo isso, não colocando em prática esses conselhos. Espero que esse vídeo sirva para você realmente colocar em prática essa ação, porque realizar a pesquisa de satisfação do seu cliente é fundamental para o seu sucesso. Ele vai te auxiliar demais no seu crescimento, te auxiliar a evitar erros. Então, realmente é muito importante que você faça essa pesquisa de satisfação do cliente. Então, esse vídeo tem o objetivo de nortear, a sua cabeça, direcionar sobre o que caminho que você deve seguir para conseguir fazer essa pesquisa de uma forma que realmente funcione. Porque muitas vezes a gente tenta implementar alguma coisa e acaba mais prejudicando que ajudando. Então, qual é o objetivo da pesquisa de satisfação e de perfil de cliente? É você saber quem é o seu cliente, ou seja, onde ele mora, De repente, se for importante para você, quantos anos ele tem, ou com ele trabalha com o quê, Qual que é o perfil dele, Dependendo do seu negócio, você vai nortear para você saber quem que está comprando mais de você, para quem que você deve direcionar mais o seu negócio. Afinal, a maioria dos seus clientes tem esse perfil. Então, isso ajuda demais a nortear as suas ações promocionais, as suas ações de vendas. E a outra coisa que você quer descobrir é realmente a sua satisfação, O que ele achou do serviço que você ofereceu? O que ele tem a melhorar, O que ele poderia falar que não está tão bom, que poderia realmente ser aperfeiçoado, ser melhorado? E lembre-se, os elogios são fundamentais. É muito bacana você receber elogio e isso te traz uma satisfação, um entusiasmo para você guiar o seu negócio. Porém, tenha certeza que são as críticas construtivas, que são as coisas que são apontadas para você que não estão tão boas no seu negócio, elas são as mais importantes, porque são elas que demonstram o caminho que você deve seguir para melhorar a sua empresa. Então, escutar com muita atenção o que seus clientes têm a dizer em relação às críticas, às reclamações sobre você, é um caminho muito importante para você conseguir guiar a sua empresa para o sucesso. Então, dentro da estratégia do sucesso do MEI, a gente aconselha muito a realização de práticas, a realização de pesquisa de satisfação e perfil de cliente. Então vamos lá, como que você pode fazer isso? O primeiro passo, você tem que pensar de que forma você vai aplicar essa pesquisa. Porque se você tiver, por exemplo, algum ambiente físico que você receba as pessoas, você pode aplicar ali na mesa ou presencialmente. Mas de repente você entrega só um produto ou você está com a pessoa por pouco tempo, Então, de que forma você pode aplicar a pesquisa? Tem algumas opções. Você tem por papel, que você imprime a pesquisa, entrega e aí você recolhe o papel de volta. Você pode realizar a pesquisa por meios digitais, que daí você pode utilizar o WhatsApp, você pode utilizar o e-mail, você pode utilizar até o Facebook, as mídias sociais, para ajudar você a captar as respostas. E é esse caminho que eu aconselho você a fazer. Por quê? Porque hoje é muito fácil você colocar as perguntas dentro de um sistema desses da internet de pesquisa, Seja você utilizando algum que o Sebrae indique, ou seja você colocando simplesmente no Google, colocar lá modelo de pesquisa, como fazer pesquisa online, Você consegue rapidamente ver como é simples colocar aquelas pesquisas lá dentro. Quais serão, os benefícios de você fazer isso? Primeiro, você não vai precisar gastar com papel, Você não vai precisar se preocupar em recolher esse papel. A outra coisa, a tabulação de dados, ou seja, a análise dos dados, porque você tem que analisar, Poxa, depois você tem 100 respostas, por exemplo. Você vai precisar digitar 100 respostas dentro de uma planilha, dentro do computador, para você ver, afinal, qual que é a maioria, tem quantos anos, ele gostou mais de qual coisa, de qual elemento ele está criticando. Então, você precisa tabular os dados. Fazendo isso, você vai estar eliminando horas de trabalho com essas digitações dos dados da pesquisa. Então, com certeza vale a pena o seu esforço e a dedicação para colocar essa pesquisa dentro de um sistema online
para você conseguir implementar. Dentro do material de apoio, nós temos os links de alguns programas que são os mais indicados, que são os mais simples de mexer. E você pode entrar ali e conseguir criar sua pesquisa ali dentro. Então, o meio de aplicação da pesquisa. Você pode aplicar por papel, nós aconselhamos você a aplicar por meios digitais, porque assim você envia o link por WhatsApp, envia o link por Facebook, por e-mail, e a pessoa vai respondendo automaticamente. Bom, depois que você definir aonde você vai aplicar, você tem que ter a resposta da pergunta do que você vai perguntar. Né? Então você precisa saber quais são as perguntas que precisa ter a minha pesquisa para conseguir descobrir o perfil do meu cliente e a satisfação dele da forma mais eficiente possível, ou seja, que realmente ajude o meu negócio. Então você pode começar, claro, com aqueles modelos, né? Novamente, você pode buscar na internet, que é muito fácil de encontrar, você coloca modelo de pesquisa de satisfação, para você ter uma base para seguir. Porém, pense sobre as perguntas, porque essas perguntas que nós estamos te indicando são coisas padrões, que pode ser aplicado em todos os negócios. Mas às vezes você tem alguma pergunta específica que você gostaria de fazer, que para você é muito importante, né? E pense sempre em dividir a classificação da sua pergunta em 5 etapas, né? Porque normalmente nós temos o quê? O ruim, o normal e o gostei, né? O bom, né? Digamos assim. Essas 3 avaliações, nós já tem estudos que mostram que apenas as 3 não te trazem uma precisão da avaliação do cliente. Então, o indicado é você fazer 5, né? 5 classificações, ou seja, ele achou péssimo, ele achou ruim, ele achou ok, ele achou bom e ele achou ótimo. Então, dessa forma, você vai conseguir ter uma mensuração melhor da real satisfação do seu cliente. E aí você pode perguntar sobre a entrega, sobre a qualidade, sobre o atendimento, você pode perguntar sobre a estrutura, a embalagem. Tem diversas coisas que você pode perguntar. E sempre lembre-se de incluir uma pergunta ao fim, que é muito importante. De 0 a 10, qual nota você daria, né, para a possibilidade de indicar os nossos serviços para seus amigos e familiares? Então, sabendo uma escala de 0 a 10, quanto que ele daria, né, de possibilidade para indicar para os seus familiares e amigos, já existem vários estudos que dizem que essa pergunta é a pergunta-chave. É a pergunta que traduz, no final das contas, se a pessoa gostou ou não gostou da sua experiência, do que você ofereceu a ele. Então, fazer essa pergunta ao fim é muito interessante e vai ajudar muito o seu negócio. Então, você pensou como aplicar a pesquisa, quais perguntas, né? E aí você tem que também ter algumas informações adicionais. Por exemplo, se você perguntar muitas questões, você diminui a taxa de resposta. Se você diminui a taxa de resposta, você acaba tendo menos informações para conhecer e saber como melhorar o seu negócio. Então, você tem que lembrar uma coisa, quanto mais perguntas você coloca, menos respostas você vai ter. Então, eu aconselho você fazer uma pesquisa de no máximo 10 perguntas. Mas se você achar que você deve aumentar muito a quantidade de perguntas, porque seu produto é específico, você precisa perguntar mais, não tem problema. Mas o que você faz? Você oferece um benefício para o seu cliente, para estimular ele a responder essa pergunta. Olha, você com certeza já ouviu falar do Subway, né? Do Outback, de repente também, aquele restaurante. E essas são empresas que fazem esse tipo de coisa. Eles te bonificam para você responder a pesquisa. Então, essa é uma estratégia que pode ser interessante caso você tenha que fazer muitas perguntas, né? Então, depois de você saber aonde aplicar, o que você vai perguntar, né, e ter uma sequência lógica das perguntas, né, você tem que estruturar as perguntas de uma forma lógica, senão você perde a linha de raciocínio do seu cliente, né? Então, bom, é isso, espero que você tenha gostado e que, como eu disse no começo, esse vídeo estimule você a sair, né, se você sabe da importância, você já ouviu sobre isso, especialmente você que foi no Sebrae, e de repente você nunca conseguiu, né, implementar, você não teve tempo. Então, faça com que esse vídeo seja o que precisa para você estimular e para você agir e aplicar essa pesquisa no seu negócio, que com certeza vai ajudar muito a você a compreender o que seus clientes pensam e direcionar o seu negócio no rumo do sucesso. Tá certo? Então, até o próximo vídeo e um grande abraço.